Misericórdia. Boa tarde, Josi. Oi, aí. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo Boa bem tarde também. aí, todo o pessoal também, né? Entrando. Isso aí, o pessoal tá entrando ainda aí. Aos poucos estão chegando. A Tânia chegando aí, dando um tchauzinho pra gente. Gláucia de Limeira, do Minobol. Nosso amigo João Batista Cravo, da Costa Rocha. Nossa, Patrícia de Tatuí, Andréia, Natan, Hélio, Dri, Gisele Costa, que vai estar com a gente amanhã, falando do voleibol sentado, Cotrim, Juliana, apontadora da Liga, Rafinha, lá de Taubaté. Sejam todos bem-vindos. André Rato, Gilberto, todos os amigos chegando aí conosco. Bom, gente, vamos lá então. Boa tarde a todos os nossos amigos do voleibol. Sejam todos muito bem-vindos para essa live com a nossa grande atleta, árbitra de voleibol sentado, de minobol, de bolinha de gude, de queimada e assim por diante, Josiane Grunewald Marangon. A Josiane é campeã mundial interclubes pelo Leite Nestlé, Leite Moça, em 1994, tricampeã sul-americana de clubes, tricampeã da Superliga, hexacampeã paulista da divisão especial, tá? Seja muito bem-vinda, Josi. Desde já agradeço você ter aceito esse convite para esse bate-papo sobre voleibol, que é o que nós amamos, e nesses tempos de quarentena é o que dá para a gente fazer para estar envolvido com o voleibol, né? Não tem muito o que fazer pelo nosso voleibol aí. Então, Josi, para nós iniciarmos, eu peço para você dar as boas-vindas a todos para falar sobre você, como você começou no voleibol, sobre sua carreira, as competições que você já participou, as competições que você venceu, ou seja, um pouquinho da sua vida aí para todo mundo conhecer. Seja bem-vinda. obrigada. Boa tarde a todos os amigos que estão aí prestigiando essa live. Vou contar um pouquinho da minha história. Alguns já sabem, né? Inclusive está passando os jogos aí reprisando, então já está me vendo jogar aí de novo. Fico bem contente. É um prazer estar aqui, Douglas. Obrigada pelo convite. Através da Liga de Voleibol de Sorocaba de região, a gente está aí fazendo essa live. É a primeira vez que eu faço, então vou demorar para pegar no tranco aqui, mas se o Dalmir conseguiu, eu vou conseguir também. Então, professor Dalmir, estou aqui também, firme e forte. As tecnologias nos vencem, né? Muito obrigada a todos aí, espero que gostem de acompanhar, espero responder as perguntas aí, conhecerem um pouquinho aí da minha história. Bom, eu comecei jogando com 11 anos, no Mato Grosso do Sul, na Escola Massi, e lá eu joguei num clube chamado Roberto Som, e fui chamada através de uma peneira de clubes de São Paulo, infantos juvenis, para jogar na Pirelli Santo André. E aí foi quando, com 15 para 16 anos, começou a minha carreira aqui em São Paulo, né? A carreira que eu nunca almejei virar profissional, nem nada. Eu gostava da modalidade, fui sendo convidada e tal, e vim arriscar a vida. Então, fui muito feliz, passei por treinadores maravilhosos, né? Sérgio Negrão, o Val, o Pedro Nacal, que já é falecido. Então, eles foram a minha base, né, de treinamento nesse ano aí. Então, eu não podia ter tido base melhor. Aí eu fui galgando passo a passo, né, da carreira, passei por diversos clubes, né, depois da Pirelli fui para o São Caetano, depois para Ribeirão Preto, aí joguei na Leite Moça aqui em Sorocaba, depois eu fui para o BCN em Osasco,
Joguei no MRV Minas, no Flamengo, aí o Leites Nestlé em Jundiaí também, nesse meio aí. E no Flamengo foi onde eu encerrei a minha carreira em 2001. Você já citou os meus principais títulos, né, que eu guardo de coração, né, o campeonato mundial e as superligas são as mais importantes, não desmerecendo o sul-americano, mas são campeonatos mais elaborados e mais difíceis também de serem conquistados. E eu tenho muito orgulho de ter participado desses grupos maravilhosos desses anos e ter tido essas vitórias aí. Fico muito contente mesmo. Grupos maravilhosos, técnicos maravilhosos, eu só tenho história boa para contar aí. Legal, Josi. Josi, há alguns anos você ocupa uma nova função no mundo do voleibol, a função de árbitro. Como é para você ver o voleibol desse outro ângulo? Tá? E aproveito para te mandar já a primeira pergunta. Nós pedimos para mandar as perguntas antecipadamente pelo direct do Instagram. Então eu vou fazer todas as perguntas que foram mandadas antecipadamente. Assim que eu terminar as perguntas aqui, vocês podem mandar as perguntas ao vivo, que eu vou passando para a Josi, tá? Então a primeira pergunta que te enviaram é: como jogadora, como você via a figura do árbitro? E hoje, como árbitro, como você vê essa figura? Então pode falar para a gente, por favor, da sensação dessa nova função e já pode responder a primeira pergunta. Beleza. A função de árbitro nasceu na minha vida por acaso. Eu era técnica de um clube aqui de Sorocaba e na necessidade de aprender um pouco mais para poder até argumentar com os atletas e com os próprios árbitros, eu decidi fazer o curso daqui da Liga de Sorocaba, em 2009. Aí eu fiz o curso, né, e como eu era técnica, eu não podia exercer a função, que essa é uma regra da Liga. E aí eu fui fazendo coisas pequenas, né, jogos escolares, e eu fui gostando da coisa, né, fui a cada dia tentando aprender um pouquinho mais, me envolvendo com as pessoas que já tinham uma carreira mais consolidada. O Douglas me ajudou muito nesse início também, porque na realidade não era a minha intenção, né, entrar para a arbitragem. Aí o que aconteceu? No ano seguinte, eu já deixei a função de técnica, que o meu clube não teve mais a intenção de competir, e eu passei a fazer, então, os jogos da Liga. Muito bem. E eu fui gostando dessa brincadeira aí, né? É uma formiguinha que pica a gente aí, igual é o amor que eu tenho pelo voleibol. Picou eu em algum momento aí lá para trás e vai, acho que, durar uma vida inteira. Então, fui querendo aprender mais, fui participando mais. Eu lembro que no dia que eu fiz o meu primeiro jogo adulto masculino de primeiro árbitro, eu estava muito nervosa, porque era uma coisa que era inimaginável para mim, que eu ia chegar nessa altura de estar fazendo um jogo adulto masculino, mas foi acontecendo. Em 2015, eu fiz o curso da Federação Paulista de Voleibol, e com o professor Rafael Lino, professor Dalmir e professor André, né, árbitros renomados internacionais, e me deu mais ainda uma base. Tive excelentes aulas lá também no curso da federação e passei a fazer paralelamente os dois lugares, né? Bom, enfim, quando eu era atleta, eu via o árbitro como uma figura que comandava a partida aqui. Tanto é que eu, como atleta, eu nunca tive um cartão amarelo, vermelho, não fui uma atleta que se indispôs com o árbitro. Sempre aceitei muito as decisões, não tenho esse problema na minha carreira. E agora, como eu vejo a figura do árbitro, é mais ainda, uma figura de mais respeito ainda, que tem que ter o dobro do cuidado, porque você está mexendo com o trabalho das equipes, às vezes de anos, né, de treinamento para chegar no resultado, então a sua responsabilidade é muito grande. Eu tenho muito amor pela minha carreira, tento estudar bastante, tento me dedicar. Quando eu tenho dúvidas, eu pergunto sempre para as pessoas, né? Eu tento estar sempre me aperfeiçoando, porque eu acho que é só assim que eu posso crescer. Eu não almejo muitas coisas pela minha idade, que eu hoje já tenho quase 48 anos, então eu não tenho essa ambição.
eu quero fazer o meu trabalho da melhor maneira possível a hora que eu estiver executando ele. Muito bom, Josi. Josi, você conquistou tudo que você sonhou como atleta? Eu conquistei bastante coisa. Eu acho que de clubes, eu conquistei tudo que poderia ter conquistado, né? Em termos de clube, não faltou nenhuma medalha aí. Acho que foi completo. Pela seleção brasileira, eu tive passagens nas seleções de base, principalmente, né? E aí eu fui vice-campeã mundial da juventude e vice-campeã mundial juvenil. Óbvio que faltou, né? Que primeiro que poderia ter sido campeã desses dois torneios, né? Mas perdemos infelizmente para a equipe da União Soviética, que na época ainda chamava União Soviética. Os dois títulos foram para elas. E na seleção adulta eu treinei alguns meses, na temporada acho que de 95, com o Bernardinho. Participei de algumas competições nos Estados Unidos, mas permaneci pouco na seleção adulta. Mas tive essa experiência também, que foi bastante válida. Então, faltou algumas coisas, óbvio. Como atleta, você sempre almeja conseguir medalhas, jogos que você possa ter atuado bem, que a sua equipe tenha atuado bem também. Mas eu não sou uma atleta frustrada, não. A hora que eu encerrei a minha carreira, eu encerrei ela com muita visão de que já estava bom, que tinha conseguido bastante coisa, e aí era seguir a vida para frente de uma outra forma. Josi, muita gente comenta aí. Então, eu estou vendo bastante comentários e eu até achei engraçado, eu não sei de quem foi, que falou assim, você não tomou nenhum, mas já distribuiu vários, né? Distribuiu vários cartões. Foi do Borges. O Borges então, que tá aqui com a gente. Então, é isso que eu ia falar. Apesar de eu ser uma árbitra mulher, que é teoricamente mais mansa, né? Mas eu não sou muito mansa, não. Eu acho que eu tenho que fazer cumprir a regra. Se eu estou com a regra na minha cabeça e tenho certeza do que aconteceu, da indisciplina, eu vou aplicar sim o cartão. Eu não tenho medo de aplicar cartão, não. Muitos já tomaram cartão meu aí, sim, com certeza. Josi, durante a postagem, assim, nos comentários, nós vimos algumas pessoas falando que você tranquilamente, como líbero, jogaria mais 10 anos fácil, né? Você decidiu encerrar em 2001, pelo menos até 2010, com certeza você jogaria em alto nível. Por que essa decisão de encerrar a carreira tão cedo, sendo que você tinha tanto para dar ao voleibol como atleta? Então, é engraçado que eu vejo, né, ainda, né, da minha época, né, a Valeuska ainda atuando, a Valesquinha ainda atuando, elas estão aí, né? A Carol Gataz também é da minha época. Lógico, inícios de carreira, né? Bem mais novas, bem mais jovens, e elas estão aí ainda. Talvez eu pudesse ter jogado mais um pouco aí, mas eu tive uma decisão até particular, pessoal, de cessar, um pouco de contusão também no decorrer, que impede o atleta de manter uma qualidade, né? Então a gente opta por até parar mais cedo, talvez, do que deveria ou que gostaria, né? Mas tudo tem seu propósito. Eu acho que foi encerrei campeã da Superliga, então eu saí por cima. Então tem essa vantagem também. Legal, Josi. Josi, aqui te perguntam se você tem algum uniforme guardado até hoje, em especial da Nestlé, e se você guardou até hoje todas as suas medalhas da carreira. Estou sentindo essa pergunta como assim, se eu falar que eu tenho, eu vou te pedir, hein? Eu também. Também senti isso. Eu tenho muitos uniformes guardados, porque eu tenho um carinho imenso por cada equipe que eu passei. Então, até do Mato Grosso do Sul, que foi minhas primeiras bases, né, de treinamento, eu ainda guardo uniformes de 30 e tantos anos. Não me desfaço de nenhum, não. E os que eu tenho, né, na realidade, um de cada, né? Eu não costumo guardar dois também, guardo um de cada. E alguns também cedi para o museu daqui de Sorocaba do esporte, né? Então, algumas coisas já estão lá. E as medalhas todas estão aqui, sim. Elas estão uma a uma
Uma da Superliga, infelizmente, ela quebrou o engate, eu preciso mandar consertar, mas todas elas estão aqui sim, eu guardo com muito carinho. São histórias, né? Medalhas é apenas um metal, né? Não diz nada teoricamente. O que eu levo realmente é aquela emoção, aquele suor que foi deixado, aquela garra, aquela emoção. Isso tudo ninguém me tira, né? A medalha pode até perder, sumir ou qualquer coisa, né? Mas aquela emoção de ter passado, de ter ficado num ginásio lotado, de gente torcendo a favor, torcendo contra, e isso tudo era muito gostoso, né? Então eu vejo agora nessas reprises, né, falava, nossa, como tinha gente assistindo, né? Como gente acompanhava, era gente saindo pelo ladrão, né? Essa é a expressão. E que legal que essas pessoas amam o voleibol e acompanham, e que bom que essa massificação que a gente tanto busca, né? Ela tá aí, né? Os ginásios estando cheios é sinal que tem gente que ama tanto quanto. Senão não sairia da sua casa e assistir. E eu encontro muitas pessoas aqui em Sorocaba ainda. Eu assistia você, eu era molequinho, eu ia assistir com a minha mãe, nananã. João, né, João Cravo? Ia todos os dias nos treinos e assistia. Então são pessoas que amam o voleibol e depois passam a trabalhar até com o voleibol, né? É sinal que o negócio é bom. Legal, Josi. Qual é a sensação de ser uma atleta profissional de voleibol e de estar em uma final de Superliga? Como é dividir a mesma quadra com os maiores nomes do voleibol de todos os tempos? Ana Moser, Fernanda Venturini, Ana Paula, Tara Cross-Battle, Danielle Scott, Karen Kemner, e Suzane Lamy, e tantas outras aí, mesmo, né? E aproveito, você falou aí de ginásio, de rivalidade, aproveito para te pedir para falar. Hoje, por exemplo, nós temos a rivalidade de Osasco e Rio. Na sua época era uma rivalidade muito grande, Leite Moça e Lacqua di Fiore, depois Leite Moça e BCN. Como era para você estar nesses jogos, nessas finais com essas equipes? É algo mais, né? Eu acho que para o atleta que treina, se dedica e busca algo mais, essa é a hora gostosa, né? A hora do jogo bom, a hora que você tem que mostrar toda a sua disciplina, a sua tática, seu joguinho de xadrez ali, né? Porque um detalhe pode vencer uma partida. Então é nessa hora que é o gostoso, né? Você se prepara, às vezes, 1, 2, 3 meses para uma partida dessas aí, contra um rival, né? E aí a mídia também faz um floreio. Isso tudo é um gostinho, né? Estar numa final da Superliga, então, é uma delícia. A gente treinava, terminava os treinos, a imprensa toda vinha perguntar, fazer declarações para instigar mesmo essa rivalidade que é saudável, né? Tanto é que nunca se teve agressões, nem verbais, nem físicas, muito menos físicas, mas assim, para ter mesmo uma rivalidade gostosa, né? Para chegar no jogo, tá mordendo ali com sangue nos olhos para poder querer ganhar. E foram jogos maravilhosos, né? As finais, então, eu estive em 6 finais, né? Eu sou tricampeã e trivice. Então, eu estive em 6 finais da minha carreira, que durou 13 anos também de profissional, né? Então, foi metade aí de finais. E então foram 6 emoções diferentes, né? Porque quando você perde, também fica aquele gostinho, né? Aquele, queria mais, dava para ter chegado, ou sei lá o que faltou, o que não faltou. Mas mesmo assim, a pressão, isso tudo eu gosto muito. Eu acho que faz a gente amadurecer de uma maneira, né? Porque você tem que encarar aquilo e o seu desafio é o adversário, é a torcida, é você mesma, né? Esse é o maior desafio, você se apresentar bem, você não errar um passe, ter todo mundo olhando, você não errar um ataque, você, né, ser bem sucedido numa bola, fazer um ponto numa hora importante, numa hora decisiva. Esse é o atleta. O atleta é o bom, né? E eu, graças a Deus, tive a oportunidade de estar com muitos atletas bem-sucedidos mesmo. É o que você citou aí, N atletas maravilhosos. Eu ainda acrescento Cristina Pirvi, teve mais ainda, Denise, Ricarda, teve, né, a gente poderia ficar falando aqui Vera Mossa, Isabel, joguei com todas elas, né? E foram cada uma no seu estilo, cada uma na sua época.
e aí dando na bola e sendo decisivas entendeu? Levando o voleibol na ponta dos cascos mesmo, tentando fazer o melhor. Então eu fui muito feliz mesmo, tive a sorte ainda de ter essas pessoas hoje em dia como minhas amigas, né? Isso que eu acho que é mais legal, que a gente leva a amizade que se forma, né? Nossa, tenho N amigas aí que são do coração mesmo, dá para citar um monte aí. Com certeza, dá para passar a live toda falando de Com todos os certeza, talentos aí que você jogou junto, né? com certeza. Josi, e qual o conselho que você daria para as atletas que estão começando no voleibol, que estão ingressando no voleibol? Uma das coisas que eu acho que é mais importante é a humildade de aprender. O que eu, assim, vejo, eu não olho com olhar crítico, mas é uma crítica interna que eu faço. Às vezes, quando eu estou trabalhando na arbitragem em equipes de base, eu vejo já que uma menina, às vezes, de 14, 15, 16 anos, já acha que já sabe tudo e não sabe nada, né? Alguém falou para ela que ela salta bem, ou que ela tem o braço forte, ou que ela bate forte, pronto, foi a conta. Então, assim, o que eu penso dessa juventude, dessa base, que precisa ter muita humildade para aprender, para ouvir os mais velhos, para ouvir o seu técnico, sua comissão técnica, e para se aprimorar fisicamente, que isso vai levar mais para frente todo o leque de opções para poder fazer o melhor voleibol possível. Então, assim, treinem, dedicação, chegar no horário, disciplina, respeito ao seu colega, respeito à comissão técnica. Isso eu acho que é o mais importante para você ser bem sucedido. E talento, né? Porque também não adianta você não ter o dom físico ou esperado e você insistir, às vezes não é aquilo sua praia, você vai ser bem sucedido em outra área, né? E pode ser muito mais bem sucedido do que ter sido um atleta. Mas eu acho que esses quesitos aí são mais importantes. Eu acho que a partir desse momento aí, se você tem essa dedicação, essa disciplina e esse respeito, você vai em frente. Legal, Josi. Josi, hoje você trabalha como árbitra no voleibol convencional, vôlei de praia, vôlei sentado, até o Godoy, que coordena a arbitragem do vôlei sentado, está aí conosco. Um grande abraço, Godoy. O minobol, que é o vôlei da terceira idade, e todos têm regras diferentes e você faz com excelência esses 4 tipos de voleibol totalmente diferentes. Qual o segredo para que você consiga executar dessa forma tão correta e tão bem executada esses 4 tipos de voleibol, né? Que é tudo voleibol, não deixa de ser voleibol. Sim, as regras diferem alguma coisa, né? Lógico, principalmente o minobol, que se segura a bola, né? É um voleibol totalmente diferente. Mas eu tenho um carinho enorme pelos meus idosos. Eu estou sentindo muita falta, né? Principalmente dessa ala da nossa arbitragem que transformava minhas manhãs das semanas com muita alegria, né? E eu estou sentindo bastante falta. O vôlei sentado é especial para mim, né? Quando eu conheci a Gisele entrou na minha vida, que é a levantadora da seleção brasileira, minha amiga. Quando ela entrou na minha vida, eu me apaixonei pela modalidade. Eu acho que foi uma modalidade que me inspirou assim a ver o mundo de maneira diferente. Não por elas terem as suas diferenças ou não, por ser uma modalidade que elas são muito guerreiras e elas lutam por pouca coisa que elas têm. Então eu falo que eu sou uma amante da modalidade e quando eu puder disseminar sempre o voleibol sentado, eu o farei. O voleibol de praia é a coisa que eu menos faço, né? Porque a gente não tem competições muito regionais aqui e na federação eu procuro não participar por já ter outros compromissos. E o voleibol indoor eu adoro. Eu procuro ser ética, séria,
saber estar ciente das regras de todas elas, para poder fazer um bom trabalho, né? Eu acho que esse também é um segredo. Tento ter o respeito a cada uma dessas modalidades que são tão diferentes entre si, né? Apesar de todas serem voleibol, suas regras peculiares e públicos peculiares também. Então eu procuro respeitar e fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. Tento, né? Muito bem feito, por sinal, acho que em todas as Obrigada, modalidades, né? Grande abraço aí, o Vinícius do Sergipe está aqui com a gente, técnico nível 4, responsável pela federação de lá. Também tem alguém que te mandou uma mensagem que está nos Estados Unidos, que faz tempo que não te vê. Quer ver? Deixa eu ver se eu encontro aqui. O Vitor está na Flórida, diz que faz tempo que não te vê, está te mandando um abraço. Olha que bacana, tá, um abraço também, Vitor. Que legal. Isso aí. Gente, encerradas as questões... né? A tecnologia unindo o mundo. Unindo o mundo, é isso aí. Gente, então, encerradas as perguntas que foram enviadas com antecedência, eu vou passar para as perguntas da live aqui. Então, pode enviar suas perguntas que eu vou estar fazendo. A primeira pergunta aqui é do André Rato, árbitro da secretaria. Perguntou quando foi seu primeiro Jogos Abertos de São Paulo, onde foi e qual foi a sua sensação de estar nos Jogos Abertos? Na arbitragem ou como atleta? Na arbitragem. Será? Na arbitragem. Então foi em 2014, eu fui nos Jogos Abertos de Bauru, e quando eu recebi a convocação, eu estava numa competição de atletismo lá em Itapetininga, e aí me mandaram uma mensagem, né, um parceiro da federação me mandou uma mensagem, falou, olha, parabéns, você está nos abertos. Nossa, eu nem acreditei, porque, assim, é uma coisa... Eu joguei muitos anos abertos, né? Acho que joguei uns 15 anos abertos, até mais, né? Vou até perder a conta, né? Mas é engraçado que o abertos, ele tem um brilho, né, diferente, né? Parece que você, sei lá, você reencontra mais amigos, é um clima gostoso, você vê equipes boas disputando, então o aprendizado também acontece. E lá em 2014, para mim, foi super importante. Foi uns Jogos Abertos muito especiais para mim. E um abraço ao Rato. Acho que ele foi o primeiro agora, né? Nesse ano de 2019, o Rato foi o primeiro Jogos Abertos dele. Ele com certeza também não vai esquecer dele, do Iago, do Helder, teve bastante bichos lá, a Elisângela, a Carlinha, teve bastante gente aí estreando, e é legal, é um aprendizado bacana. Isso aí, o Thiago Araújo, Josi, te pergunta, como foi mudar de atacante para líbero de uma temporada para outra? Você acha que poderia ter tido vida longa nessa posição de líbero? É o que já respondemos no começo dessa segunda parte, né? Então, Thiago, quando surgiu a posição de líbero, é óbvio que eu fui cotada para exercer, porque eu tinha um fundo de quadra de uma certa forma bom, né? E passava bem, defendia bem e tal. Então eu fui cotada. Só que na minha época, tinham várias pessoas e atletas tão bem cotadas quanto eu, que no caso no ano era a Ricarda e a Simone Perret, né? Então, e como elas tinham um problema de ombro, elas foram deslocadas para essa posição. Isso foi quando eu estava na Nestlé na temporada 98, 99, né? Aí quando acabou a Nestlé, no outro ano eu já iria para uma equipe já contratada como líbero, né? E aí acabou que eu joguei o Paulista atacando, né? Que eu fui para o MRV, e na Superliga eu também fui como atacante, porque quem era líbero contratada era a minha amiga Miriam. Só que a Miriam teve uma intervenção cirúrgica no joelho, né? Teve um problema de contusão, e o William Carvalho, que era o nosso técnico, falou assim, olha, Josi, tem como você quebrar um galho até a Miriam recuperar? Eu falei, não, estamos aí, eu sou do grupo, né? Então a minha passagem para líbero foi por acaso, né? Eu não fui contratada para ser líbero. Já para o Flamengo, sim, aí eu fui contratada como líbero, já fui nessa função e não ataquei mais. Então a transição para mim foi assim, meio no susto, né?
mas que já era uma coisa que vinha amadurecendo na minha cabeça, porque como eu era baixa para central, né, 1,82 m para central era baixa, então era um futuro que eu teria, né, como longevidade no voleibol, no caso, né, então seria o que me aguardaria. Mas aí eu resolvi jogar só mais esses 2 anos mesmo e encerrar minha carreira. Depois eu joguei mais campeonatos amadores, master, eu ainda jogo alguma coisa, mas nada com compromisso, nada de treinar todo dia, nada mais esse tipo de coisa eu não quero mais para minha vida, não. É isso aí, ó. A Lília, a Janaína, que estão aí, o pessoal do Minobol, daqui 3 anos ela já pode jogar, hein? 2, né? Porque já faço 48. É verdade, 2 anos. Josi, o João Cravo tá pedindo para você comentar de um jogo do Leite Moça contra o Lacqua aqui em Sorocaba, que o Lacqua estava ganhando fácil e a Márcia Fu provocou a Ana Moser e depois da confusão baixou o santo na Ana Moser e vocês viraram o jogo que o Lacqua não viu a cor da bola. João, eu acho que se não me engano, era uma semifinal de uma Superliga. E realmente, o Lacqua estava ganhando, estava bem na frente, aí houve já um atrito com a Ana Paula e a Fu já na rede, eu acho que a Fu bloqueou a Ana Paula, alguma coisa assim. E na sequência, aí a Fu bloqueou a Ana Moser, eu acho que foi alguma coisa assim. E essa Ana Moser virou um bicho. Ela rodou, primeiro que daí levantaram para ela rodou essa bola, ela foi para o saque, eu acho que ela fez uns... Era vantagem ainda de 15 pontos, né? Mas eu acho que ela fez uns 6 aces, assim, seguidos. E aí, na sequência, além de ela fazer os aces, que também quebrava o passe do Lacqua, a bola às vezes vinha para defesa. E aí a gente se inflamou junto com ela, né? Que a Ana Moser era uma líder e a gente se inflamava junto, porque ela puxava toda a equipe. E aí eu lembro que também nesse meio aí eu também fiz umas defesas muito loucas. E aí ela contra-atacava e só dava ela. Então ela ficou um bicho mesmo. E assim, elas são amigas, né? Eu sei, a Ana Moser e a Fu são amigas, mas amigos jogando é outra história, né? A gente não é inimigo, mas a gente é adversário. Então, acho que a Ana sentiu que faltou um respeito ali e ela ficou enlouquecida. Então é uma história muito louca mesmo. Foi uma virada. E acabamos ganhando esse jogo aí e depois fomos para a final, né? Mas não lembro que Superliga que era, se era 94, 95, 95, 96, eu não lembro, mas era uma dessas duas aí. Josi, o Vitor te pergunta aqui, em 96 você estava no BCN, um timão, Isso. Vocês ganharam de 3-2 da Nestlé naquele jogo que ficou parado um tempo por causa da chuva. Depois, no segundo turno, o BCN desandou. Por que você acha que aconteceu isso com a equipe do BCN? Nossa, Vitor, você tem uma memória ótima. Eu não lembro desse jogo de que parou por causa Não lembro, olha que coisa. Eu falo que os nossos amigos e fãs e quem acompanhava, às vezes, sabe mais da nossa trajetória do que a gente mesmo. Porque eles guardam com muito carinho. Outro dia mesmo, uma moça me mandou uma carta que eu escrevi a ela. Ela era uma fã, eu escrevi a ela e ela tem até hoje guardada. Eu acho que não sei quantos, acho que 25 anos que ela tem guardado a carta, e ela me mandou outro dia. Então, é um carinho muito grande que esses fãs têm com a gente, né? E eu fico muito contente. Mas, então, aí depois desandou mesmo. O BCN foi campeão paulista aquele ano, de 96, ganhou de todo mundo. Chegou na Superliga, desandou, não conseguiu evoluir, não sei te explicar exatamente o que foi, assim... o grupo era bom, era um grupo com bastante competitividade, mas acabou ficando com a medalha de bronze nessa competição da Superliga aí, ficou em terceiro, acabou não indo nas finais. Não sei, talvez tenha faltado, não sei, uma sorte, porque a gente trabalhava duro, né? Sempre quando você está numa competição importante, você trabalha duro, então... Talvez tenha faltado sorte ou algum detalhe, né? Porque voleibol são detalhes. Que você acaba perdendo um jogo por uma bola, 2, 3, que você não pôs no chão, ou não contra-atacou, ou não defendeu, ou errou um saque numa hora que não podia. Então, se desanda assim.
E o Vitor pergunta para você também, Josi, você jogou em alto nível, né, em altíssimo nível, encerrou jovem, e ele pergunta se as atletas da sua geração conseguiram construir um patrimônio para poder viver tranquilamente depois que pararam de jogar. Então, as que eu assim, tenho contato, todas, graças a Deus, estão bem, têm seus trabalhos agora, né, paralelos, se formaram, muitas foram fazer faculdade depois, né, que o caso da Karen, da Dirce, né, a Dirce é psicóloga, a Karen é advogada, né, a Leila e a Ricarda estão na função da política. Então, muitas conseguiram, sim. A Mariângela, eu sei que trabalha com o marido numa empresa. Todas, a Miriam também trabalha aqui em Sorocaba. Então, assim, todas eu acho que conseguiram manter uma vida, né, uma qualidade de vida. Lógico que para você ganhar o que você ganhava como atleta, não que era grande coisa, pessoal, mas assim, a vida é diferente, né? A profissão, ela é diferente. Você ter o dia a dia de trabalho, de escritório, ele é diferente, né, na sua remuneração. A gente sabe o quanto é árduo, né? Você tem um comércio, a gente sabe o quanto é difícil. Lógico, como atleta, você tem um pouco mais de facilidade, porque você tem um contrato e independe de você vender ou não, né? Você ter cliente ou não. Então, mas todas estão bem. Fernanda também empresária, tem vários empreendimentos aí. Denise é fisioterapeuta. Então, assim, terminou a carreira, a maioria foi fazer uma terceiro grau, né, e fazer uma faculdade, e agora exercem as suas profissões aí. E qual foi a levantadora que você se adaptou melhor, que você gostou mais de jogar? Bom, eu não posso deixar de falar da Fernanda, né, que a Fernanda, ela foi a melhor levantadora que eu joguei, né, em termos de precisão, de liderança. Com certeza a Fernanda foi... E onde que eu fui para a seleção adulta, né? Foi o ano que eu melhor me destaquei na Superliga e acabei indo para a seleção adulta. Então eu não posso deixar de citar a Fernanda, lógico. Mas passei por muitas levantadoras boas, né? O Brasil, eu acho que há 20, 25, né, 15, 20 anos atrás, ele era bem servido sempre de levantadoras, né? Mesmo as pequenininhas, a Estela, a Andréa Marras, elas tinham a sua qualidade, sua precisão e tocavam jogos aí maravilhosamente bem. Eu não joguei com a Fofão atacando, né? O ano que eu joguei com a Fofão, eu era líbero, então eu não consigo mensurar o que é jogar com a Fofão de levantadora, né? Não consigo ter não tive essa experiência, então não posso dizer. Mas o que eu posso dizer é que ela consertava os passes quando não vinham e era maravilhosa também. Então, são essas que eu lembro e eu cito aí. A Rita, apontadora da Federação Paulista de Voleibol, diz que lembra de todos esses jogos aqui. Grande Rita, grande apontadora. Eu lembro dela aqui em Sorocaba vindo fazer jogo. A Rita é uma graça, né? E ela é uma apontadora que ela é muito experiente, né? Assim como a Tânia e outras da federação, a Giglio, que eu tenho um carinho enorme também. E elas sempre, quando tem jogo das antigas, elas me mandam um recadinho. Olha esse jogo, olha, eu acho que eu tava, então eu fico super contente, né? Porque elas me acompanharam, os dois lados, e agora somos colegas, né? Trabalhando na mesma quadra, né? Na mesma equipe de arbitragem, e isso é muito louco, né? A vida é bem cíclica mesmo, a gente não sabe o dia de amanhã, então ainda bem que eu tratei todas muito bem, né? Graças a Deus eu tive uma boa convivência como atleta e hoje eu posso, né, ter uma boa convivência com elas como árbitra também. Tiago Faria está te perguntando quais as principais diferenças do voleibol na época em que você jogava para o voleibol de hoje em dia? Bom, eu acho que a diferença maior que eu vejo é no arsenal de jogadas diferentes, né? Assistindo esses jogos, eu vejo a qualidade das levantadoras de mudar o jogo, desmico, bituin,
A China, tempo atrás, havia uma variação maior em termos de jogada de ataque, né? Até estava vendo contra o MRV Minas, a Ângela batia um tum-tum na ponta, hoje em dia ninguém sabe o que é isso, né? E batia com excelência, ficava sem bloqueio. Então, essa jogada, ela quicava na chutada de meio e ia bater lá na ponta. Quem assistiu o jogo vai detectar essa jogada aí. E é uma jogada que não se faz e nem se treina mais, né? Hoje, acho que a diferença está nesse arsenal de jogadas. Toda a rede nossa tinha um cruzamento. Toda a rede nossa tinha uma jogada elaborada. E hoje eu vejo um pouco mais simples, né? O jogo um pouco mais simples. Óbvio, mudou porque a força, a altura que as atletas estão pegando a bola também é diferente. Óbvio que evoluiu também em termos físicos, né? Mas eu acho que na minha época, em termos de beleza, era mais legal, era mais fintas que aconteciam, né? Então, eu acho que essa é a diferença mais gritante, assim, que eu vejo. O Jorge Miranda te pergunta aqui, qual é a maior amizade que você mantém da sua geração? E se você acha que o Brasil pode ser ouro em Tóquio em 2021? Nossa, amizade eu mantenho com muitas ainda, assim. Miriam, Dirce, Denise, Ricarda. Não dá nem, acho que eu vou esquecer uma meia dúzia, né? Se eu for começar a falar assim de todas, né? E se eu acho que o Brasil consegue medalha de ouro no feminino? Em Tóquio, isso. Em Tóquio. Então, as Olimpíadas são a competição mais louca que tem, né? Porque ao mesmo tempo que você pode ficar em primeiro, você pode ficar em 12º. Porque depende muito da sua sorte na classificação, se você classificar bem, e mesmo assim, depois no seu cruzamento mata-mata, se você pega uma equipe lá que cruzou errado na outra chave, há uma possibilidade de você não ter sucesso. Eu torço pelo Brasil, né? Eu acho que possibilidades tem. Óbvio que está um passo atrás de Itália, eu vejo que a Itália, a Turquia, ainda a China, né, também, estão um passinho na frente, mas a qualidade do voleibol brasileiro pode superar tudo isso, porque a gente tem uma versatilidade nas atletas em termos de qualidade técnica, de se virar numa bola, de saber a hora de arriscar, saber a hora de não arriscar. Então a nossa qualidade técnica é grande também, nossas ponteiras são boas, as centrais, quer dizer, não houve a convocação ainda, né? A gente ainda não teve essa convocação, ainda vai ser adiada por mais um ano ainda, né? Essa convocação. Mas nós temos qualidade sim. Eu acho que em todas as posições são jogadoras, só precisa encaixar, porque o voleibol não são as 6 melhores que ganham, é o melhor 6, é aquele melhor 6 que se encaixa, né? E melhor 6 que eu digo é quem está ali na quadra, né? Porque o líbero e os reservas, eles, quando estão na quadra, eles fazem parte desse melhor 6 aí. O sucesso está aí. Encontrar o melhor 6 e o melhor coletivo para poder vencer todos esses jogos aí. A Patrícia te pergunta aqui, Josi, no seu início de carreira, quais foram as jogadoras que te inspiraram? Posso falar jogador que me inspirou? É homem, olha só. Então, porque assim, quando eu era criança pequena lá em Mato Grosso do Sul, tinha uma equipe chamada Copa Gás, né? E jogava o Campeonato Brasileiro na época. E aí vinham excelentes times, né, da época, Banespa, né? E eu ia, 12, 13 anos, eu ia assistir esses jogos. E eu era enlouquecida pelo Xandó. Então, olha só, eu nunca fui ponteira no profissional, assim, sempre fui central e depois líbero. Fiz algumas passagens em todas as posições, mas nada assim muito fixo. Sempre fui uma atleta que ajudou o técnico no que ele precisasse. Mas a minha inspiração era o Xandó. Eu achava ele que jogava muito e era sensacional. Depois que eu vim para São Paulo, eu comecei a ver, lógico, voleibol feminino, mas assim, ídolos mesmo, de me espelhar, eu nunca tive. Eu sempre
peguei, sei lá, a liderança da Ana Moser, a personalidade de uma outra pessoa. Então, era um conjunto de pessoas que eu fui vendo, tirava o melhor daquela pessoa para tentar ser o melhor que eu poderia, né? Mas, assim, uma pessoa específica eu nunca tive, não. Só mesmo o Xandó, que eu posso falar que foi um ídolo mesmo para mim. Geração de prata, né? A geração de 94, de 84, né? Então, 84. Isso eu tô falando, isso eu tô falando de 83, 84, que é onde eu morava lá e eu comecei a jogar. Marcelo Lemos te pergunta, Josi, você é uma ex-atleta que agora é árbitro. No jogo em que você está arbitrando, você faz uma análise técnica da partida também? Você consegue ter essa análise? Eu consigo, total. Mas eu faço uma análise para mim, né? Eu não chego para o técnico e falo, ó, você podia ter feito isso ou aquilo. Isso também nunca farei, né? Porque isso não nos compete. Mas eu termino o jogo e eu sei o que aconteceu. Eu falo, ó, faltou aqui, faltou ali, ou sobrou aqui, sobrou ali. Essa análise técnica e tática eu consigo fazer. Até porque a gente tem uma experiência já de muitos anos, né, vendo diversas situações, né? Eu já vi jogo perdido virar, já vi jogo ganho se atropelar. Então, tem várias situações que eu já passei. Então, às vezes você vê assim, um time que está tentando virar uma partida e aí você fala assim, esse vai conseguir, porque está com sangue nos olhos. Quando você vê que não está, você já fala, esse nem estava querendo ganhar o jogo, né? Então, dá para sim fazer uma análise técnica e tática. Eu tenho essa experiência para fazer, mas guarda ela para mim, viu? Não passo para ninguém, não. Não dou essa sopa pro azar, não. O Cotrim, árbitro nacional da Federação Paulista de Vôlei, está te perguntando qual a sua sensação hoje quando você liga a TV e se vê jogando uma final de Superliga no Maracanãzinho lotado. Então, é até engraçado que eu falei, filho, a mãe tá passando no Sport TV, né? Meu filho não me viu jogar. Aí ele fala, mãe, você tá quase todo dia nessa Sport TV. Eu falei, não, a mãe tá 2 dias seguidos, né, no passando. E é uma sensação maravilhosa. Só que é uma sensação também de que, nossa, como errei aquela bola. Nossa, eu acabo fazendo também uma crítica do meu desempenho. Olha que coisa louca. Depois, como se fosse mudar alguma coisa. Mas eu tenho essa sensação assim de, puxa vida, como eu errei aquela bola naquela hora? Por que não defendi aquela? Nossa, por que fulana, né? Eu tenho essa coisa. Mas a sensação é maravilhosa de ver, assim, eu fico super contente de me ver, porque muitos desses vídeos eu não tenho, né? Eram gravações de VHS muito mal gravadas e fitas que já nem tem mais, né? Condições de ter, né, continuidade. Então, eu não tenho esses jogos. E esse do Minas, que eu nunca nem tinha visto, eu nem sabia que tinha sido 3-2 e 18-16 ainda. Então, é uma sensação maravilhosa, uma sensação de busca, assim, daquela emoção, muito legal. Legal, Josi. Janis, a sua pergunta a Josi respondeu no começo, tá? Depois vai ficar salvo, você dá uma olhadinha lá, tem a resposta. A Silvia Bassi, que é a esposa do Cláudio, tá falando que ela foi convidada para jogar na Copa Gás, mas tomou a decisão de casar com o Cláudio. Oi? Deixou de jogar para casar com o Cláudio. Brincadeira, viu? Ô, louco. Ô, meus padrinhos, um beijo para vocês, viu? Só para descontar pelo que você mandou a Silvia escrever aqui, tá, Cláudio? Abraço. Josi, aqui o Thiago te pergunta sobre a evolução das regras, o que você achou da evolução das regras do voleibol e o que você mudaria nas regras hoje em dia? Assim, o líbero, que foi, acho que a mudança mais brutal, né, em termos de estrutura, né, porque você montava suas peças de acordo com o volume de jogo, né. O líbero passou a não exigir isso com duas atletas, né, que pelo menos com duas, que você pode trocar por esse líbero aí. Então, acho que foi a mudança mais
radical, mas eu acho que foi para melhor, sim, deu a oportunidade para mais pessoas, né, estarem ali participando da partida e foi bacana. A mudança também, que eu acho que foi the best, foi a mudança de 15 pontos, que era, né, de vantagem para 25 sem vantagem. Isso para o atleta foi um resguardo físico maravilhoso, porque a gente tinha que treinar 8 horas por dia. Por quê? Porque a gente tinha que aguentar um jogo de 3 horas e meia no calor de Ribeirão Preto, por exemplo. Então você tinha que estar preparado para muito tempo de jogo. E para isso você tinha que treinar muitas horas. Então treinava 3, 4 horas de manhã, né, contando a parte física, e mais 3 horas à tarde, contando a parte técnica e tática. E eu acho que essa mudança também para a preservação física dos atletas foi sensacional. Acho que são as duas mudanças maravilhosas. A outra pergunta que ele fez, o Thiago, qual era a segunda? O que você mudaria, o que eu mudaria hoje da nas regra. regras do voleibol? Isso. A Júlia está falando aqui, né, que devia deixar o líbero sacar. Então, tem algumas competições, Júlia, que o líbero saca. Eu acho que nos Estados Unidos, algumas competições master, né? Então, vai ter que jogar lá, porque aqui eu não sei, né? Não sei se vão liberar, não. São assim, pessoas que pensam nas mudanças das regras e elas, de repente, acontecem. Eu não sei, eu não mudaria. Como diz o Dalmir, rasgaria a barreira. Eu não acho, eu acho que a barreira tem que continuar existindo na regra, aplicar caso, né, aconteça, óbvio, né, porque eu não posso dar margem para acontecer uma falta dessa. Não sei o que eu mudaria. Talvez diminuiria para 21 pontos. Talvez, né, é uma forma. Já aconteceu, né, de ter, os técnicos não gostaram, porque o set ficou mais curto, mas talvez o esporte ficaria mais interessante até para a mídia. Mas não penso em nada assim diferente do que eu mudaria, não. Eu amo o voleibol como ele é. Cego, surdo e mudo esse amor. O Vini aqui te pergunta se você mudaria a altura da rede do feminino. Isso aí é interessante. É que, assim, eu penso, né, que a altura da rede, ela é baseada na Superliga, no Mundial, na FIV, né, na Federação Internacional, competições adultas. Se eu mudo a altura da rede, uma competição adulta, por exemplo, regional, eu já vou ter um problema, porque essas atletas vão ter dificuldade, né, de praticar. Então, isso tudo tem que ser bem pensado, né, porque eu acho que não é tão baixa e não é tão alta. 2,24 no feminino, uma rede que eu acho que é legal. Eu não mudaria, não. Gisele Costa Dias, que é a capitã e levantadora da Seleção Brasileira de Vôlei Sentado, que vai estar aqui com a gente amanhã às 21 horas, batendo um papo com você. Vem conosco. E eu espero todos vocês também. Pergunta qual a sua opinião daquela regra em que a rede podia ser tocada embaixo, quando era falta só no bordo superior. Você acha que essa regra deveria ter continuado ou foi certo em ter tirado? Não, eu acho que foi certo ser tirada, porque às vezes o atleta se beneficiava, né, de tocar no bordo inferior e ficava por isso mesmo. Então, assim, o não tocar na rede mostra um atleta mais equilibrado, um atleta que pode invadir menos. Então, eu acho que essa regra tem que permanecer, sim. É uma regra até de preservação, eu acho, do atleta, porque acabava que ele... Tinha atleta que, como sabia que não era rede abaixo do bordo superior, às vezes até meio que fazia desleixo do seu próprio corpo, meio que se largava. Então, podendo causar acidentes, e eu vi muitos acidentes feios por conta disso. Então, essa regra da rede, eu não mexeria, não. Deixaria ela ir constando como oficial. Legal. O Jane está perguntando aqui se você gostaria de ver o seu filho como um jogador de voleibol. Gostaria de ver ele imerso no voleibol.
Então, quando ele era pequenininho, até eu sabia que ele levava um jeitinho, né, de jogador, ele gostava, né, e ele acabou treinando um pouquinho, mas o negócio dele não foi voleibol, não. Ele partiu para o karatê, hoje ele é faixa preta de karatê, e agora está estudante de engenharia química na Unicamp, então a parte do voleibol dele agora vai ser só universitária, né, aqueles campeonatos mais internos lá que eles fazem, mais por divertimento. É lógico que eu gostaria que ele tivesse se dedicado e tal, mas nunca obriguei, né? Eu acho que o filho da gente não pode, a gente não pode querer jogar no filho da gente aquilo que a gente talvez não tenha sido, né? Então eu deixei ele sempre muito livre para decidir o que ele quer, né? E ele decidiu que ele queria brincar de voleibol. Então hoje ele brinca, joga, tal, mas nada oficial, nada por competição. Então, e é feliz assim, ele se diverte bem. Perfeito. Josi, nosso tempo está encerrando, nós temos 4 minutos. Nossa! aí. Voou, né? Passa rápido. Tem algumas perguntas aqui ainda que não vai dar tempo de fazer, então para a gente fechar, bem rapidinho, para você ter tempo de se despedir, o Marcelo e a Márcia estão perguntando, se você fosse a técnica da seleção hoje, quem seriam as 6 jogadoras mais a líbero que você convocaria para a Olimpíada? Nossa Senhora, olha a bomba quente na minha mão, né? Não, então, porque outro dia eu participei de um outro programa e eu dei a minha opinião, né? E aí eu fui escorraçada. Não, como assim? Você não pode pensar assim. É que assim, é a opinião da gente, né? Vendo o jogo. É assim, como você tem que ver quem está melhor no ano, né? Então, como levantadora, eu acho que fez um melhor campeonato, realmente foi a Macris, né? A Tandara de oposta, as duas pontas, a Gabi e a Natália. De central a Thaísa, e eu não sei a outra central, porque a Fabiana deu uma oscilada, né? Não foi tão bem lá no Japão, mas tem muita qualidade técnica. Eu acho que, sei, a Carol, talvez, Gataz, né? Que fez uma boa Superliga também, e de líbero a Camila Bright. Eu acho que seria hoje, assim, se eu tivesse que montar um time hoje, vendo as atuações delas todas na última Superliga, seria essa equipe aí. Mas é óbvio que tem gente para crescer aí e vai nos surpreender ainda. Pode ter certeza, até Tóquio vão aparecer até novas atletas e vão nos surpreender. Temos um ano aí, muita coisa pode mudar no ano, né? Muita coisa, infelizmente, com certeza. Infelizmente não vou conseguir fazer todas as perguntas aí enviadas, tá? Amanhã a Josi está de volta, junto com a Gisele, falando de voleibol sentado, a Josi que é a árbitra da modalidade. Então, Josi, muito obrigado por estar com a gente, muito obrigado a todos vocês que estiveram aí conosco, por estarem acompanhando, enviarem suas perguntas, estarem interagindo, é muito legal isso nesse tempo de quarentena. Rafael Lino estava aí com a gente também, grande abraço, Rafa. Terminamos um projeto muito legal ontem, que foi o Simplificando as Regras de Voleibol, em parceria com o nosso amigo Dalmir Medeiros, nosso grande mestre. Então, Josi, deixo para você fazer sua despedida, suas considerações finais, e muito obrigado por estar com a gente. Eu só tenho a agradecer, primeiramente, a você, Douglas, pelo convite, né? Falar da gente é estranho, mas, ao mesmo tempo, são histórias para contar, né? Então, passa a ser prazeroso. Eu agradeço cada um de vocês que ficou aí, mandou pergunta, parceiraços aí, amigos, e eu fico super contente de vocês estarem comigo aí. E eu espero ter passado um pouquinho da minha história, né, da minha vida, do meu futuro aí, que eu espero. E eu guardo com certeza a amizade de cada um de vocês, isso que é o mais importante. E voleibol sempre na nossa vida, que o voleibol nos una, sempre, né? E quando acabar essa Covid toda aí, nós vamos fazer uma bela festa nesse nosso voleibol que tá precisando, né? Que a gente está carente dos nossos jogos e a gente está carente dos nossos atletas técnicos e